Galera, como a constante G é praticamente a mesma em todos os pontos da grande maioria das estruturas, em geral, supomos que o centro de gravidade, quer dizer, o local em que se concentra a força da gravidade de uma estrutura, coincide com o centro de massa, que é o local onde a gente pode concentrar toda a massa da estrutura. Nesse exemplo fictício, a variação da constante G é significativa. Percebe que cada partícula, que eu tenho 6 partículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada partícula está submetida a um G diferente, ó. 8, 7,8, 7,6, beleza? Cada um vai ter um G diferente, que depende provavelmente da posição de x e a posição em y. A figura mostra o arranjo das 6 partículas, todas de massa m, presas na borda de uma estrutura rígida de massa desprezível. Então eu tenho 6 partículas presas numa estrutura de massa que a gente pode desconsiderar. A distância entre as partículas vizinhas é 2 metros, quer dizer, daqui até aqui tem 2, daqui até aqui tem 2, sempre 2 metros. A tabela a seguir mostra o valor de G, tudo em metro por segundo ao quadrado, de cada partícula. Usando o sistema de coordenadas mostrado na figura, determine. Então, o sistema de coordenadas da figura, né, a gente tem que botar aqui as coordenadas, ok? Então, aqui é o 0, 0. Então, esse ponto aqui é o nosso 0, 0. Se a distância entre cada partícula é 2 metros, daqui até aqui eu vou ter 2 metros. Então, a posição x da partícula 6, 5 e 4 é 2 metros. A posição x da partícula 1, 2 e 3 é 0. No eixo y a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Se eu tenho 2 metros aqui, aqui vai ser a posição 2 e aqui vai ser a posição, 4. Tudo em metro, ó. Aqui é metro, aqui é metro. Tudo bem? Ele quer saber primeiro, né? Letra A, qual é a posição do centro de massa no eixo x. Então, o x centro de massa. Vocês já viram que essa equação aqui ela é definida a partir do equilíbrio, né? Mas ela acaba sendo uma média ponderada, não é verdade? Onde cada posição tem um peso na média que depende da massa da partícula que ocupa aquela posição. Então eu vou ter aqui, ó, posição da partícula 1 vezes m1, mais posição da partícula 2 vezes m2, mais tudo isso sobre a soma dos pesos. No caso, a soma dos pesos é a soma das massas. Então, m1 mais m2. Beleza? Agora é só substituir os valores, né? Ó, posição 1 é 0. A gente está olhando o eixo x. Tudo bem? Posição 2 é 0. Posição 3 é 0. A gente está olhando aqui o eixo x, ó. Então sobrou aqui, ó, posição 4, que é 2 metros. Massa é m, né? Mais posição 5, que é 2 metros. Mais posição 6, que é 2 metros. Tudo isso sobre a soma das massas. M aqui não é metro não, né? É sempre a posição vezes a massa, que é m. Posição vezes a massa, que é m. A soma das 6 massas dá 6m. Beleza? Isso aqui dá 6m dividido por 6m. Daí a gente pode simplificar m com m. E beleza, deu 1 metro. Ok? É tranquilo, né? Porque como as massas são iguais, é normal que o equilíbrio aqui coincida exatamente com o centro geométrico dessa distribuição de partículas. Então, 1 metro é a posição do centro de massa. Foi? Daí a gente tem que fazer também o quê? A posição y do centro de massa, né? Vamos subir aqui um pouquinho. O y centro de massa, que é a letra B. Y centro de massa. Opa, x não, y. Y centro de massa. Mesma coisa, é a média geométrica das posições y, né? Então vai ser y1 vezes m1 mais y2 vezes m2 mais, dividido pela soma de todas as massas. Então vamos começar, ó. Partícula 1 vai estar na posição 0, então vai ficar 0 vezes m, mais. Partícula 2 está na posição 2 metros, agora a gente está olhando o eixo y, né? Então é 2 vezes m, mais. Partícula 3 está na posição 4 metros, então fica 4 vezes m, mais partícula 4. 4 vezes m, está na posição 4 metros aqui, ó, esticando até o eixo y,
mais partícula 5 está na posição 2 metros, então 2 vezes m, que é a massa, e a partícula 6 está na posição 0, 0 vezes m. Dividido de novo, ó, pela soma de todas as massas, que é 6m. Isso aqui vai dar 12m dividido por 6m, corta, corta, 2 metros. Que coincide de novo, né, com o centro geométrico aqui, ó. Então esse daqui, ó, é o centro de massa dessa partícula. Bem no meio, 1 metro em x, 2 metros em y. O que muda no y, centro de massa? Bom, anotou isso no teu caderno? Eu vou ter que apagar, né? Ó, o centro de massa não, agora o centro de gravidade. Ó, o x centro de gravidade. É a mesma coisa, é uma média, só que agora os pesos não são as massas, e sim as forças da gravidade, ou os pesos, né? Eu estava falando antes do peso da média, não vamos confundir uma coisa com a outra. Então vai ficar assim, ó. Opa, foi mal aqui. Posição 1, x1, vezes o peso da partícula 1, mais x2 vezes o peso da partícula 2, mais... tem que botar tudo aqui, né? Tudo isso dividido, ó, agora pela soma dos pesos, que funciona também como peso da média, né? Então, peso 1 mais peso 2. Certo? Então, posição do centro de gravidade é igual. A gente vai multiplicar aqui as posições pelos pesos. Percebe o seguinte, né? Peso, para quem esqueceu, é m vezes g. Ó, quando g são iguais, todos os termos dessa equação têm g, a gente pode botar em evidência. Todos os termos aqui dessa equação de baixo têm g, então a gente pode botar o g em evidência e cortar o g com o g. Daí a gente volta à mesma equação da letra A. Então, quando os g são iguais, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Tudo bem? G diferente não, né? Porque a gente vai ter que fazer aqui, ó. Tudo bem, posição da partícula 1, 2 e 3 no eixo x é 0. A gente pode cortar. Corta, 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 né? Posição 4. Posição 4 no eixo x é 2. Então, fica 2, que multiplica. Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, a que está sujeita à partícula 4, ó, que é 7,4. Mais. Daí a gente vai ter aqui, ó, partícula 5, 2, vezes a massa. O g que está submetido à partícula 5 é 7,6. 7,6. Mais 2 vezes a massa, beleza? Que é a partícula 6, está na posição 2, ó. E vezes 7,8. Dividido pela soma de todos os pesos, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, como as massas são todas iguais, né? Aqui vai ficar M1, G1, M2, G2, M3, eu vou botar a massa em evidência, senão a gente vai cansar aqui, né? Então, ó, o G1 é 8, mais o 2 é 7,8, o 3 é 7,6, o 4 é 7,4, o 5 é 7,6 e o 6 é 7,8. Beleza? Ó, como tem massa multiplicando todo mundo aqui em cima, eu também posso botar ela em evidência. Daí fica massa em cima, massa embaixo. A gente corta as massas de cima com as massas de baixo. O que mais que a gente tem que fazer? Subir um pouquinho aqui, né? A gente tem que multiplicar tudo isso, somar e dividir por essa soma aqui. Quando a gente fizer isso, a gente vai achar que o x centro de gravidade é igual a 45,6 dividido por 46,3. Isso aqui vai dar 0,985 metros. Ok? Ah, professor, e o y centro de gravidade? Claro, vai ter que fazer a mesma coisa, né? y1 vezes peso 1, y2, peso 2, tudo igualzinho. Só cuidado, né? y1 é 0. y2, tá aqui em cima, é 2. Que nem a gente fez na letra B. Daí vai somar tudo, dividir tudo bonitinho. E vai ter como resposta 1,97 metros. Que seria a letra D. Ok? Não vou fazer porque eu acho que vocês já entenderam como é que é o esquema, né? Tudo bem, então? Falou!